Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão sementes, que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Pai. Exaltado seja a ti nessa noite, e que a tua glória venha sobre nós, que a tua presença e que a tua palavra venha convencer os corações dos teus filhos. A igreja te pertence, são suas ovelhas, Senhor. Que a tua palavra convença os nossos corações e nos leve, Senhor, à tua presença mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Vira para o teu irmão que está do teu lado, olha para os olhos dele e fala assim: você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em você a semente divina que estava nele para produzir muito fruto. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Meu querido, a Bíblia fala que antes que existisse qualquer coisa, Deus já pensava em você. A Bíblia fala que Deus, já antes de toda a criação, já tinha planejado ter feito o homem. E é interessante que quando Deus começou a fazer todas as coisas, a Bíblia diz que o homem, ele foi a última parte da criação de Deus. Deus fez o sol, Deus fez as estrelas, Deus fez os animais, Deus fez todas as coisas. Em último, Ele deixou para fazer o homem. Interessante que a Bíblia não inicia falando de uma criação anterior. Deus tinha feito os céus, tinha feito os anjos, os serafins, os querubins. Deus tinha feito a adoração no céu. Lúcifer era o responsável pela adoração. Tudo isso havia sido feito muito antes da terra, muito antes de todas as coisas criadas. Deus já tinha feito os céus. Deus já tinha feito o local onde havia o trono de Deus. Tudo isso já existia. Tudo isso Deus tinha feito antes. Quando Deus começou a fazer todas as coisas aqui, Ele foi fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Quando chegou para fazer o homem, diz a palavra, algo aconteceu. Porque a Bíblia fala que Deus começou a fazer a terra, Deus começou a fazer, separou as águas, Deus fez os animais, os peixes. Mas quando chegou no homem, a Bíblia usa um termo diferente. Parece que Deus parou e pensou.
Parece que Deus resolveu falar o seguinte: vou fazer uma reunião antes. Fala a pessoa que está ao teu lado: você é tão importante que foi feita uma reunião antes de você ser feito. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 26, que Deus diz assim: façamos o homem. A palavra façamos está no plural. Havia uma reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali eles falaram assim: como é que vai ser? Deus falou assim: eu vou dar algo de mim, eu vou dar o meu Espírito, eu vou tirar algo de mim para produzir o Espírito deles. O Espírito Santo falou: é verdade, faz isso mesmo. Mas de repente falou assim: mas eles precisam de algo, porque a terra é material e nós estamos aqui no mundo espiritual. Nós precisamos de algo para que eles possam tocar, pegar. A Bíblia não diz isso, eu estou aqui viajando na minha revelação do Espírito Santo. Eu fico imaginando talvez Jesus falando assim: eles precisam de um corpo. E Deus falou: vou fazer do pó da terra. Aí o Espírito Santo falou assim: mas o que vai ligar o corpo com o Espírito? Ele falou: vou colocar uma coisa chamada alma, onde eles vão pensar, onde eles vão ter emoções, onde eles vão ter sensações. Quando eles comerem algo, eles vão sentir o gosto. Quando eles cheirarem algo, eles vão sentir o cheiro. E eles vão registrar tudo, eles vão guardar isso. Eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando assim: é isso. Não existe outra coisa igual no universo. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer. Fez homem, depois fez a mulher. E diz a Bíblia que quando ele terminou, no versículo 31, fala assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Fala a pessoa que está do teu lado: quando Deus terminou você, Ele deu um sorriso bem bonito e falou assim: muito bom, eu caprichei agora. Mas eu fico pensando que nessa reunião, depois que o homem foi feito, Deus começou a falar assim: bom, se eles foram feitos à nossa imagem, nossa semelhança, e nós gostamos de criar, nós gostamos de fazer as coisas, nós gostamos de que as coisas produzam, que as coisas aconteçam. Se eles são a nossa imagem e semelhança, eles têm que ter isso. E Deus falou: mas eles são assim. Deus vira e fala assim, no versículo 28: e Deus abençoou e disse: se fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, domine sobre toda a criação que foi feita. É interessante que Deus chega e começa a mostrar para o homem que tudo aquilo que Deus é, Ele queria que o homem fosse também. Que tudo aquilo que Deus tinha dentro dele, que Deus é fecundo, Deus quer que multiplica, Deus quer que as coisas aconteçam, Deus quer que Ele domina sobre todas as coisas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Acho que você não entendeu, vou repetir. Deus olhou para o homem e falou o seguinte: a partir de agora eu estou dando uma missão para você, para que você viva o que você é, para que você seja o que você é. Você é a imagem e semelhança nossa, de Deus. E quando Deus falou isso para o homem, Ele estava falando: olha, nós somos fecundos. Quantas estrelas você acha que tem no universo? Perdeu a conta? Deus trabalha, fala a verdade. Vai gostar de fazer estrela assim lá longe. Vai gostar de fazer sol, planeta para tudo quanto é lado. Ele estava falando para o homem: olha, eu sou fecundo, eu gosto de multiplicar, eu gosto de sujeitar as coisas, de
dominar. Eu estou dando uma missão para vocês. Bate a mão no teu peito e fala assim: eu tenho uma missão nessa vida. Tu está seguindo essa missão ou já se perdeu pelo caminho? A Bíblia, ela nos fala que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então você é o que Deus é. Então Deus te deu uma missão, porque Ele é assim. Então você tem algo para fazer aqui. Eu e você. Deus mandou a gente fazer 4 coisas. Está aqui no versículo 28. Ele falou para você ser fecundo. Ele falou para você multiplicar. Ele falou para você sujeitar as coisas à sua volta. E Ele falou para você dominar. O que é interessante é que eu e você, o ser humano em si, Adão e Eva, ele tinha um foco, ele tinha uma direção: ser fecundo, multiplicai, sujeitai e dominai. Ele tinha uma missão, Adão e Eva, como homem e mulher criado, como nós, ele tinha uma missão. E é interessante que eles começaram perdendo o foco, perdendo aquilo. E eu e você precisamos tomar muito cuidado, senão a gente passa a vida inteira distraído ou perdendo o foco daquilo que Deus chamou você. Eva e Adão perderam esse foco. Eu quero falar sobre isso para você. Eu quero falar do quanto o que Deus deu para você e que muitas vezes você não está dando valor, mas Ele já te abençoou. Fala a pessoa que está atrás: Deus te abençoou. Olha só o que diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Adão e Eva começou a perder o foco daquilo que Deus tinha falado. Por quê? Começou a se distrair com outras coisas. A Bíblia fala que a primeira coisa que ela começou a se distrair é que ele começou a ficar perto daquilo que não edifica. Quando você começa a ficar muito perto de coisas que não edificam você, que não é bênção para você, isso te distrai. A Bíblia diz aqui no versículo 1: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Se ela disse à mulher, é porque a mulher estava perto dela. A primeira distração nossa é quando a gente começa a ficar muito perto daquilo que não serve para você. Adão e Eva começou a se distrair também quando eles começaram a dar ouvido. Além de estar perto, começou a dar ouvido àquilo que não é bênção para eles. Olha o que diz aqui, versículo 3 ainda. E disse a mulher: eis aqui o que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Já começou um diálogo, começou a dar ouvido. A primeira coisa que distrai você na tua vida é quando você começa a ficar perto de algo que não é bênção e você começa a ouvir daquilo que não é bênção. E eles começaram a se distrair mais. A Bíblia fala que eles começaram um diálogo com aquilo que não era bênção para eles. Olha só o que diz o versículo 2. Respondeu-lhe a mulher. Começou um diálogo. Começou um diálogo com aquilo que Deus falou que não seria bênção para ele. Primeiro começou a estar perto, depois começou a dar atenção, e agora já começou o diálogo com aquilo que Deus falou que não é bênção. E continuou ainda. Versículo 4. Eles receberam uma informação no coração que mudou a vida deles. Cuidado quando alguém te fala algumas coisas. Essas palavras podem mudar o teu coração. Olha só o que diz aqui, versículo 4, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Deus tinha falado para Adão e Eva: se você for lá, vai morrer. O diabo foi lá e falou assim: é certo que você não vai morrer. Só que Deus não estava falando de morte física. Deus estava falando de uma morte pior que a morte física. É a morte espiritual. Pastor, o que é morte espiritual? O que é morte física? A morte física é quando o teu corpo morre, enterra lá. A morte espiritual é quando você passa a vida inteira achando que está falando com Deus, mas Deus nem está ouvindo você. Adão e Eva tinham uma missão na vida, e eles começaram a se distrair com as coisas que estão em volta dele. Qual que é o resultado dessa distração? Aconteceu aqui na vida deles. Qual é o resultado disso? Olha o que diz o versículo 6. Primeiro resultado, diz aqui no versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para comer. A primeira coisa que acontece, meu querido, é que você começa a usar o teu tempo, usar o tempo que Deus te deu, para começar a olhar coisas
na vida de alguém, em outras situações, nisso, naquilo, você começa a olhar coisa que você não deveria estar olhando. O teu foco é outro. Você começa a se distrair olhando coisas que você não precisa olhar, se distraindo com isso. A mulher olhou e falou assim, o fruto, olhou para o fruto, olhou para a árvore e viu que ela era boa para comer. Olha só o que diz aqui. A segundo resultado, ela começou a dar lugar às suas emoções e os seus pensamentos. Olha só o que diz aqui. Que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Primeiro ela começou a olhar. Não era para ela estar ali olhando para essas coisas. Você sabe quando você começa a olhar para a vida de um, para a vida de outro, para a situação de um, para a situação de outro, para algo que está acontecendo aqui, para algo que está acontecendo aqui, para algo que está acontecendo ali, você começa a olhar, Você devia estar com outro foco, você devia estar naquilo que Deus falou para você viver a tua vida, mas você começa a olhar. E aí você começa a olhar, teu pensamento começa a pensar, por que isso? Por que aquilo? Por que tem que ser assim? Aí teu coração começa a mudar, começa a se revoltar com isso, se revolta com aquilo. Por que esse fulano acontece isso, na minha vida não acontece? E você começa a olhar e se revoltar, e teus emoções começam a mudar, teu pensamento começa a mudar. E a outra coisa que acontece, versículo 6, finalzinho dele, tomou-lhe do fruto e comeu e deu para o seu marido, e ele comeu. Você começa a fazer coisas que Deus falou para você não fazer. Olha só, quando você tem um foco na vida, é isso que a palavra está dizendo. Você devia estar andando nesse foco que Deus está falando para você, mas você começa de repente a se distrair com as coisas que estão ali, coisas que nem é boa para você, mas você vai se distraindo. E aí você começa a olhar, você começa a sentir, você começa a fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se esqueceu? Fala de novo para ele. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se esqueceu? Se o resultado é isso que eu falei para você, você começa a olhar, começa a mudar o coração, começa a fazer coisa que não devia fazer. Qual que é o efeito disso? Porque tudo que você faz na vida tem um efeito. O efeito disso, meu querido, está aqui no versículo 7. Depois que tudo isso que ela fez, primeira coisa, abriram-se então os olhos de ambos. Você passa a olhar e dá atenção para aquilo que te leva para longe de Deus. Você passa a olhar, você passa a perder tempo olhando, você passa a perder tempo julgando, você passa perdendo tempo avaliando, você passa a perder tempo com os seus olhos em outro lugar, não aonde Deus falou para você estar. Outro efeito está aqui no versículo 7 ainda. Diz assim: abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Você passa a deixar de fazer o que Deus disse para você fazer e começa a fazer coisas para justificar o teu comportamento. A Bíblia diz que eles tinham que multiplicar, ser fecundo, sujeitar e dominar. Eles estavam fazendo sainha de folha para tampar, para tentar justificar o comportamento deles. O efeito de quando a gente tem algo para fazer de Deus, a tua vida é aqui, e você começa a se distrair, se aproximar, e depois começa a fazer aquilo que Deus falou para você não fazer. O efeito é você começar a olhar para tudo aquilo que Deus falou para você não perder tempo. E aí você começa a fazer, gastar tempo para justificar o teu comportamento. Quanto tempo você gasta para ficar explicando para o teu marido, para o teu namorado, para os teus pais, para o teu pastor, quando você pisa na bola? Você gasta muito tempo, meu querido. Você fala sempre assim: ah, mas aconteceu isso. Ah, mas não teve jeito. E você sempre tem uma folhinha de figueira para tampar
a tua nudez. Você sabe o que é a folhinha de figueira para tampar? É a tua justificativa. E o último efeito está no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença de Deus. Amado, o fim disso é você, o último lugar que você quer estar na igreja. Fala assim: você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser fecundo. Deus te chamou para dominar. Deus te chamou para ser bênção nessa terra, porque você é imagem de Deus. Deus te fez e quer que você seja mais do que vencedor. Quem recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Agora, tudo isso aconteceu para eles, meu querido. Agora, em nenhum momento Deus não estava falando com eles, como em nenhum momento Deus está falando com você. Para de perder tempo. Para de perder tempo com probleminha aqui, picuinha aqui. Para de perder tempo com situações que não vão te levar a nada. Para de perder tempo de querer tirar satisfação. Ou para de perder tempo de querer fazer alguma coisa contra alguém. Para de perder tempo de ficar guardando mágoa de alguém. Para de perder tempo de ficar dando raiva de alguém. Para de perder tempo de ficar gastando o teu tempo com a maioria das coisas que tem por aí. Para de ficar gastando o teu tempo com algo que não vai te abençoar. Deixa para lá. Esquece tudo. Deus te chamou com uma missão. Você pode dizer amém? Bate no teu peito e fala assim: eu tenho uma missão nessa vida. Fala assim: eu tenho uma missão nessa vida. 90% do tempo que você usa durante todo o seu dia, olha o que eu estou dizendo, hein? 90% do tempo que você está usando no teu dia é perda de tempo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Creia nessa palavra. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te chama de templo do Espírito Santo. Deus te chama de nação eleita, sacerdócio real, nação santa. Deus te chama de povo escolhido dele. Deus te constituiu adorador dele. Por isso, você precisa parar de perder tempo precioso e começar a abençoar o teu irmão. Você precisa parar de perder tempo precioso de ficar brigando com o marido, com a esposa, essas picuinhas sem graça que não levam a lugar nenhum, e começa a investir no teu marido e na tua esposa. Você precisa mergulhar mais no reino de Deus e parar de ficar vendo problemas em todo lugar. Você conhece pessoa perfeita? Assim, você conhece casamento perfeito? Assim, você conhece igreja perfeita? Se você não tem pessoa perfeita, casamento perfeito, igreja perfeita, isso significa que Deus te colocou aqui nessa terra para melhorar todas essas coisas e não para ficar perdendo tempo em piorar mais ainda. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existem umas coisas aqui que Adão e Eva precisavam pensar, e por isso que Deus está falando para você. Volta lá no versículo 26 do capítulo 1. A primeira coisa, meu querido, que você precisa nunca esquecer na tua vida, para você não perder tempo e não perder a tua missão. A primeira, que Deus te fez dele, como ele é, para que você seja como ele sempre foi. Vou repetir. Deus te fez dele, como ele é, para que você seja do jeito que ele sempre foi. Olha o que diz o versículo 26. Está escrito aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele. Se eu tenho, é porque ele me deu. É porque ele é assim. E porque ele sempre foi assim. Tendo ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Quer dizer, Deus está dizendo, se Ele é assim, Ele te fez assim. Eu tenho essa palavra para dar para o teu coração. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito dele, como ele é, para ser como ele sempre foi. Tem uma mentira do diabo por aí, que vive falando na cabeça das pessoas. Você é um fraco, você é um ser humano, você é carne, você não serve para nada, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Você vive acreditando nisso. Não é à toa que você olha no espelho e não acredita em você. Você não acredita que você é a imagem e semelhança de Deus. Você olha no espelho e não acredita em você. Você acredita mais do que as pessoas falam de você, do que Deus fala de você. Para de acreditar no que as pessoas falam de você. Comece a acreditar no que Deus diz de você. Essa é a primeira coisa que você precisa não tirar da tua cabeça para não perder tempo. A segunda aqui no versículo 28 mesmo. Presta atenção. Quem está fecundo tem todo o tempo, ou usa todo o tempo, em favor daquilo que está gerando. As mulheres, quando você recebe uma notícia assim, estou grávida, você fica feliz. A partir daquele momento, tudo que você vai fazer, você vai dar uma corridinha daqui e ali. A tua mente faz o quê? Pensa no bebê. Te convida para comer um sarapatel apimentado. Você fala assim, será que eu posso comer esse negócio? Você pensa no bebê. Até quando você vai ter raiva, uma explosão de raiva ali no teu emocional, você já conta até 10 para não explodir por causa do bebê. Quem está fecundo, passa todo o seu tempo. Às vezes está que nem bobona lá, senta na cadeira, nem barriga tem direito, e fica falando com a barriga. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tua atenção é para aquilo que você está gerando. Tua atenção é para aquilo que você está gerando. Quem está fecundo pega toda a sua atenção e vira para aquilo que você está gerando. Ela não tem tempo de ficar distraída. Quando você é fecundo para Deus, você não tem tempo com outras coisas. Você quer gerar o melhor de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. É isso que Deus chamou eles. É isso que Deus chamou Adão, falando, Adão, você é como eu te fiz, você é meu filho, você foi a imagem e semelhança minha, te fiz fecundo. Vou te provar isso. Quando é que você viu Deus reclamar? Tô cansado já, olha, não aguento mais esses anjos aqui em cima, tá perdendo a paciência com eles. Não muda de música, é santo, 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 santo. Parece que a agulhinha lá enroscou lá, nem não põe um agito mais aqui no negócio. Você já viu Deus reclamar disso daí? Você já viu Deus reclamar da adoração do céu? Você já viu Deus entediado? Você já viu Deus preguiçoso? Você já viu Deus reclamar da roupa? Já pensou, Deus abre o guarda-roupa? Olha que o guarda-roupa de Deus deve ser grande, hein? Abre o guarda-roupa e fala assim, não tenho roupa. Eu preciso comprar mais roupa, não tenho roupa. Já pensou, Deus? Você já viu Deus reclamar disso? Sapato, meu querido, deve ter um monte de sapato, mas você já viu Deus falar? Preciso comprar um sapato. Eu sempre falo para minha esposa, ela tem 2 pés, mas parece uma centopeia. Jesus, não sei para que tanto sapato. Eu tenho 3 calças, 4 calças, 4 camisas, 2 sapatos bons. Pergunta uma mulher que está aí do teu lado, pergunta para ela assim, você se acha no meio lá do guarda-roupa, do sapato, das coisas tuas? Você se acha? Sabe, por isso que eu entendo as mulheres. Por isso que quando eu chegar lá no céu, com certeza eu vou encontrar com a Eva, eu vou dar uma bifa nela. Eu falo assim, tu não estava satisfeito com as outras frutas que tinha no jardim? Tinha que ir lá e pegar aquela. Mas que mulher ansiosa você é. Deus ele é fecundo. Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje. Deus é fecundo. Se Deus é fecundo, Deus nos fez fecundo. Ele não tem tempo atrás de outras coisas. Você não pode ficar perdendo tempo. Você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Terceira e penúltima coisa, estou terminando. Aqui diz assim, no versículo 28. Multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais da terra. Quem está multiplicando, enchendo a terra, sujeitando, dominando, tem espaço na agenda?
Eu aprendo uma coisa: quando eu amo alguém, se você está apaixonado por alguém, se você é casado, se você estabelecer um propósito na tua vida de ser uma bênção para o teu marido ou marido para a tua esposa, você vai passar o tempo planejando coisas para que o teu relacionamento com ele seja uma bênção. Se a mulher trabalha fora, e se ela entende que ela tem que se multiplicar, encher a terra e ser fecunda, ela não vai chegar em casa com o pensamento assim: chegar em casa, tomar um banho e me jogar no sofá porque eu estou arrebentada. Aí ela vai lá, toma um banho, coloca lá uma bermuda, põe a camisa da última eleição e deita do lado do marido. E se o marido chegar, encostar, fala benzinho, falou benzinho não, hoje eu não estou falando com ninguém, estou cansado. Isso com certeza, meu querido, você vai usar a folhinha da figueira, justificativa. Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, não aguento. Continua usando a folhinha da justificativa. Mas se você é aquela pessoa fecunda, antes de você chegar em casa, você já está pensando o que você vai fazer para passar uns bons momentos com teu marido e com a tua esposa. Eu dou presente para ela no dia do meu aniversário de namorado. Alguém lembra aqui qual que é o aniversário do namorado? Não, você casou, mas você tinha um dia que você encontrou com ela a primeira vez, que você começou a namorar. Qual que é dia? Né? A maioria não lembra. A maioria não lembra. Eu lembro, eu dou sempre um presente. Mando uma flor. Eu já passei dessa idade. Não tem idade, meu querido. Outro dia eu estava passando lá no jardinzinho, lá em cima, um casal. E quando eu passei perto, assim, cabelo tão branco, outros até sem cabelo, eu falei assim, olhei bem, já medi a idade. Falei assim, ó, 70, 80, duas bengalinhas. Quando eu estou passando perto assim, eu olhei assim, um virou pro outro e olhei para aquilo assim. Se fosse alguém falar assim, que velho, sem vergonha, né? Eu ia falar isso. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Falou que tem muito jovem que em vez de ficar planejando um bom relacionamento, fica brigando por causa de dinheiro, ciúmes, tudo quanto é porcaria. Você está distraído. Deus falou para você fazer outra coisa. E por último, versículo 31 do capítulo 1. Tudo que você fizer na vida, se fizer segundo a vontade de Deus, segundo Deus te chamou e você não perder tempo, você vai achar que tudo é muito bom. Ganhar dinheiro é bom? É. Mas às vezes não é. Às vezes você tem muito dinheiro, mas não é feliz na tua vida. Você pode comprar tudo, mas você não pode comprar a felicidade que está no teu coração. Aqui diz assim no versículo 31 do capítulo 1. Viu tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Se a tua felicidade é construir um castelo, você vai perder a tua vida se distraindo. Mas se a tua felicidade for aquilo que Deus chamou para você ser, você pode não construir um castelo, mas você vai achar tudo muito bom, porque Deus vai encher teu coração disso. Aleluia. Você é especial demais para Ele. Você é tudo aquilo que Ele tirou dele. Você é aquilo que Ele planejou. Você é filho de Deus. Mas Deus te chamou para você ser fecundo, multiplicar, sujeitar a tua vida, dominar sobre todas as coisas. Deus não te chamou para você perder tempo. Para de perder tempo. Para de perder tempo com aquilo que não abençoa você. E começa a ser alguém realmente fecundo aqui na terra. Ser realmente alguém que está fazendo algo que realmente Deus está se agradando do que você está fazendo. E você tem esse potencial, você tem esse dom. Você foi chamado para fazer isso. Se você acha que você não foi, eu quero dizer para você que você foi. Você nasceu para fazer algo maravilhoso aqui na terra. Se não fez ainda, é porque você está distraído. Você está se distraindo. O Espírito Santo nessa noite vai colocar você, vai despertar você. Ele vai tirar de você esse sentimento negativo que está dentro do teu coração. Ele vai tirar essa inferioridade que está sobre você. Ele vai tirar essa angústia. Ele vai tirar de você essa imagem negativa que foi colocada na tua vida. Ele vai tirar de você esse pensamento que você só foi feito para perder ou para ser infeliz na vida. Ele está tirando nessa noite, meu querido.
Eu quero que nessa noite você abra a tua boca e comece a dizer: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Abra a tua boca e começa a profetizar sobre a tua vida, porque quando você fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, as coisas de Deus vêm sobre você. Oh, você é os sonhos de Deus, meu querido. Se você não vive isso ainda, é porque você está distraído, meu querido. Ei, Deus está te chamando, meu querido. Deus está te chamando. Abra a tua boca e começa a dizer: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. Amado, o Espírito Santo diz para mim aqui que tem pessoa aqui dentro que essa semana chamaram você de vagabundo, chamaram você de porcaria, chamaram você que você não dá certo na vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que isso que estão falando para você é para você se distrair. Esquece isso. Você é isso. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Oh, xarabalabala, cantalabalabaxê. Meu querido, você tem poder. Escute, você tem poder para mudar situações na tua vida. Se você aceitar as críticas, se você aceitar críticas negativas, porque se for positiva, meu querido, recebe e muda a tua vida. Mas se for calúnia, coisa ruim, para de receber isso. Para de receber. Abra a tua boca e começa a liberar palavras sobre a tua vida, seu casamento, sua história. Começa a dizer: a minha história é uma história escrita por Deus. A minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra a tua boca. Se o teu marido não é crente, se a tua esposa não é crente, eu vou corrigir essa palavra, porque essa palavra está errada também. Se o teu marido não foi conquistado por Deus ainda, se a tua esposa não foi conquistada por Deus ainda, meu querido, abre a tua boca na tua casa, libera uma palavra: o meu marido é um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para de receber coisa negativa para você. Você não é isso. Você pode estar assim, errando, passando um momento de luta, passando um momento de dificuldade. Pode sim, mas você é a imagem e semelhança de Deus.